Quanto da nossa bondade nasce realmente da virtude e quanto nasce do medo de sermos julgados? Essa pergunta pode parecer provocativa, e ela é. Porque nós gostamos de acreditar que somos bons simplesmente porque escolhemos o bem. Gostamos de pensar que nossas atitudes revelam exatamente quem nós somos. Mas será que continuaríamos agindo da mesma maneira se ninguém estivesse olhando? Será que manteríamos os mesmos valores se não existisse julgamento, punição, vergonha ou medo de perder a nossa reputação? E eu não estou dizendo que toda bondade é falsa, não é isso. Estou propondo uma reflexão um pouco mais desconfortável. Talvez uma parte daquilo que chamamos de virtude seja, na verdade, uma necessidade de parecermos virtuosos. E é justamente aqui que eu quero aproximar duas figuras que aparentemente pertencem a mundos completamente diferentes: Carl Jung e Asmodeus. Jung não escreveu uma teoria específica sobre Asmodeus. É importante deixar isso claro. O que eu estou fazendo aqui é uma leitura simbólica. Estou usando alguns conceitos da psicologia de Jung para compreender o que a figura de Asmodeus pode representar quando pensamos em desejo, moralidade, aparência e falsa pureza. E, para completar, precisamos falar sobre a persona. A palavra persona vem do teatro. Ela se refere à máscara utilizada pelo ator para representar determinado personagem. Jung utiliza essa imagem para falar da identidade que nós apresentamos ao mundo. Todos nós possuímos uma persona. Eu, por exemplo, tenho uma determinada postura quando estou dando aula. Em casa sozinho, eu me comporto de outra maneira. Entre amigos, posso assumir outra forma de falar. Em um ambiente formal, controlo determinados gestos, determinadas palavras e determinadas reações. Isso não significa necessariamente que eu esteja mentindo. A persona não é, por natureza, uma falsidade. Ela é uma adaptação necessária. Nós precisamos assumir papéis para viver em sociedade. O professor precisa assumir a posição de professor. O médico precisa transmitir segurança. Um líder precisa demonstrar firmeza. Um pai ou uma mãe precisam assumir responsabilidades que não aparecem da mesma forma em outros ambientes. Até mesmo nas redes sociais nós criamos uma persona. Escolhemos o que mostrar, o que esconder, qual fotografia publicar, qual opinião expressar e qual parte da nossa vida será apresentada aos outros. O problema, portanto, não está em utilizar uma máscara social. O problema começa quando nós esquecemos que ela é uma máscara. Quando o indivíduo passa a acreditar que aquela imagem representa tudo aquilo que ele é. A persona é útil quando nós a utilizamos. Ela se torna perigosa quando começa a nos utilizar. Pense, por exemplo, em uma pessoa que passou a vida inteira sendo reconhecida como correta, pura, controlada e moralmente exemplar. As pessoas elogiam essa imagem. Dizem que ela é equilibrada, que nunca perde o controle, que não possui determinados desejos, que jamais sente inveja, que nunca age por interesse. Aos poucos, essa imagem deixa de ser apenas uma forma de apresentação social. Ela se transforma na identidade completa da pessoa. Ela não pensa apenas, eu procuro agir corretamente. Ela começa a pensar, eu sou uma pessoa completamente correta. Eu não sinto inveja. Eu não tenho desejos vergonhosos. Eu não sou vaidoso. Eu não sou ambicioso. Eu não tenho vontade de controlar ninguém. E é aí que aparece o perigo. Porque o fato de alguém não reconhecer determinados sentimentos não significa que esses sentimentos tenham desaparecido. Significa apenas que eles deixaram de ser reconhecidos pela consciência. A pessoa sente inveja, mas não consegue dizer, eu estou com inveja. Então ela diz, eu estou preocupado com a justiça. Ela deseja alguém, mas não consegue admitir esse desejo. Então afirma, eu só quero proteger essa pessoa. Ela quer controlar os outros, mas não admite a própria necessidade de controle. Por isso diz, eu sei o que é melhor para todos. Perceba que nesses casos, o desejo não desapareceu. Ele apenas encontrou uma justificativa mais bonita. E essa é uma das formas mais perigosas de auto-engano. Quando utilizamos palavras moralmente bonitas para esconder motivações que não queremos reconhecer. A máscara da virtude pode servir como esconderijo para desejos profundamente humanos. É aqui que entramos na questão da falsa pureza.
Quando eu falo em falsa pureza, eu não estou dizendo que ter valores é errado. Também não estou dizendo que toda pessoa religiosa, moral ou disciplinada está fingindo. A falsa pureza não está em tentar ser uma pessoa melhor. Ela começa quando alguém transforma a negação de si mesmo em superioridade moral. A pessoa não apenas esconde seus desejos, ela passa a acreditar que está acima das pessoas que demonstram os mesmos desejos que ela também possui. E muitas vezes aquilo que alguém não suporta reconhecer em si mesmo passa a ser perseguido nos outros. Uma pessoa que não admite a própria vaidade pode se tornar obcecada pela vaidade alheia. Alguém que não consegue lidar com o próprio desejo pode se tornar extremamente interessado em controlar a sexualidade dos outros. Uma pessoa profundamente agressiva pode construir uma identidade baseada na mansidão, ao mesmo tempo utilizar essa mansidão como forma de manipulação. Isso não significa, obviamente, que toda crítica seja projeção. Também não significa que toda pessoa que condena alguma coisa deseja secretamente praticar aquilo. Seria uma simplificação muito fácil. O que significa é que uma reação exagerada pode revelar um conflito que ainda não foi reconhecido. Às vezes, a intensidade da condenação diz tanto sobre quem condena, quanto sobre aquilo que está sendo condenado. E onde Asmodeus entra nessa reflexão? Asmodeus é uma figura tradicionalmente associada ao desejo, à luxúria, ao ciúme, ao excesso, ao poder e à força das paixões. Ele não é uma figura confortável. Asmodeus não representa um desejo educado, discreto e perfeitamente organizado. Ele representa o desejo que perturba, o desejo que rompe a ordem, a paixão que ameaça aquilo que parecia estar sob controle. Em uma leitura simbólica, Asmodeus pode representar justamente aquilo que a persona virtuosa tenta esconder. Ele representa a força que revela que por baixo do discurso moral ainda existem desejos, ambições, vaidades, ciúmes, raiva, fantasias e vontades de poder. Aquilo que foi escondido não deixou de existir, continua vivo e em algum momento pode retornar. É importante entender que essa revelação não é necessariamente bonita, confortável ou segura. Romper uma máscara não significa automaticamente alcançar a liberdade. Aquilo que ficou reprimido durante muito tempo pode retornar de maneira descontrolada. Uma pessoa que passou a vida inteira negando a própria raiva pode explodir de maneira violenta. Alguém que negou completamente o próprio desejo pode acabar sendo governado por ele. Uma pessoa que se convenceu de que não possui ambição pode agir de maneira extremamente ambiciosa, mas sem reconhecer a própria motivação. Por isso, Asmodeus não representa apenas o desejo libertado. Ele também pode representar o perigo de um desejo que foi negado por tanto tempo que retorna sem medida. Imagine uma casa aparentemente perfeita. Tudo está limpo, tudo está organizado. Os móveis estão no lugar, as paredes estão bem pintadas. Quem observa de fora acredita que não existe problema algum naquela casa. Mas existe um quarto trancado. E dentro desse quarto a pessoa colocou tudo aquilo que não queria que os outros vissem. Raiva, inveja, desejo, vergonha, ambição, medo, ressentimento, fantasias. Durante anos ela continuou colocando coisas naquele quarto, até que começou a acreditar que o quarto nem sequer existia. A casa visível é a persona. O quarto trancado representa tudo aquilo que foi rejeitado. E Asmodeus, nessa leitura, é a força que abre a porta. Mas abrir a porta não resolve tudo. O objetivo não é destruir a casa. Também não é retirar tudo do quarto e espalhar de qualquer maneira. O objetivo é parar de fingir que aquele cômodo não existe. É olhar para aquilo que foi escondido e assumir responsabilidade sobre isso. Porque reconhecer um desejo não significa obedecer a esse desejo. Essa diferença é fundamental. Eu posso reconhecer a minha raiva sem agredir ninguém. Posso reconhecer minha ambição sem explorar outras pessoas. Posso reconhecer meus desejos sexuais sem ultrapassar limites. Posso admitir minha vaidade sem transformar toda a minha vida em uma busca por aprovação. Posso perceber minha vontade de poder sem precisar controlar todos ao meu redor.
Reconhecer não é obedecer. Na verdade, aquilo que eu reconheço pode ser trabalhado com consciência. O que eu não reconheço tende a agir sem que eu perceba. Negar um desejo não nos torna superiores a ele. Muitas vezes apenas nos torna inconscientemente governados por eles. Pense em uma pessoa conhecida por ser extremamente imoral. Ela fala constantemente sobre fidelidade, pureza e autocontrole. Condena a vida privada dos outros e apresenta a si mesma como modelo de comportamento. O problema não está em valorizar a fidelidade. O problema aparece quando ela utiliza esse valor como uma máscara para não encarar os próprios conflitos. Em vez de reconhecer seus desejos, passa a vigiar os desejos alheios. Em vez de compreender as suas fantasias, transforma a liberdade dos outros em uma ameaça. Em uma interpretação mais tradicional, alguém poderia dizer que Asmodeus é uma força externa que tenta corromper uma pessoa pura. Mas na leitura que estamos construindo, Asmodeus revela que aquela pureza talvez nunca tenha sido tão completa quanto parecia. Os desejos já estavam lá, as contradições já estavam lá, as fantasias e os impulsos já faziam parte daquela pessoa. A diferença é que ela não conseguia admitir. E talvez seja justamente por isso que algumas pessoas sejam tão violentas na defesa da própria imagem. Elas não estão apenas protegendo o valor, estão protegendo uma personagem, porque quando essa personagem se rompe, elas precisam encarar tudo aquilo que passaram a vida inteira negando. Então, eu quero deixar algumas perguntas. Existe alguma característica que você acredita ser completamente incapaz de possuir? Existe algum comportamento que provoca em você uma indignação muito maior do que deveria? Você age de determinada maneira porque escolheu conscientemente seus valores ou porque precisa ser reconhecido como uma pessoa virtuosa? Quem você seria se ninguém pudesse julgá-lo? Quem você seria se ninguém pudesse elogiá-lo? Quem você seria se sua reputação não estivesse em jogo? Talvez uma parte da nossa bondade nasça realmente da virtude, mas talvez outra parte nasça do medo, da necessidade de aprovação e da preocupação com a imagem. As duas coisas podem existir ao mesmo tempo. O objetivo dessa reflexão não é destruir os valores morais, nem afirmar que toda virtude seja uma mentira. O objetivo é perceber que uma virtude só se torna verdadeiramente consciente quando conhecemos também as forças que poderiam nos afastar dela. Jung nos ajuda a compreender que a persona é necessária, mas ela não representa a totalidade daquilo que somos. Asmodeus, por sua vez, pode ser interpretado como força que confronta a pessoa com aquilo que sua máscara não consegue admitir. Ele não destrói necessariamente a verdadeira virtude. Ele destrói a fantasia de uma virtude sem desejos, sem vaidade, sem contradições e sem sombra. Porque a verdadeira virtude não nasce de fingir que não existe escuridão dentro de nós. Ela nasce da capacidade de reconhecer essa escuridão e ainda assim assumir responsabilidade pelas nossas escolhas. Asmodeus não precisa corromper aquele que se acredita puro. Às vezes basta retirar sua máscara e mostrar tudo aquilo que já estava escondido atrás dela.